Cenário econômico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva do ano de 2023 e também um pouco sobre as projeções econômicas para o ano de 2024. Meu nome é Leonardo Rocha, eu sou Head Financeiro da AG Antecipa e vem com a gente. E bom, pessoal, vamos lá. O que a gente vai começar falando sobre 2023? Acho que tem 3 pontos muito importantes para a gente tocar. Primeiro, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o quanto que o país Brasil cresceu e quanto que está crescendo ainda para esse ano. Quais são as expectativas, sendo que o ano ainda não terminou. Segundo, inflação. Como é que a gente estava vendo a inflação lá em janeiro? Como é que a gente está vendo a inflação agora nesse fim de ano? E terceiro, a taxa de juros. A taxa de juros que a gente já viu começar a cair, talvez num nível ali mais lento do que era esperado no começo do ano, mas aí a gente vai explicar também um pouquinho mais do porquê que esse ritmo ele foi um pouco mais lento do que era imaginado. Primeiro ponto, PIB. A gente sabe que o ano de 2023 ainda não acabou, mas a gente está olhando muito para o PIB sempre. O PIB ele mede o quê? O nível de atividade econômica. Então a gente entende que como o Brasil passou alguns meses, o Brasil não, o mundo todo passou alguns meses com um nível de taxa de juros muito alto, o PIB ele tende a ser afetado por isso. Por quê? A taxa de juros ela representa o custo do dinheiro. Se o custo do dinheiro está alto, fica mais caro para o empresário investir. Então a tendência do PIB em anos de taxa de juros alta é ele sofrer, é ele não ser tão alto assim. O que a gente viu no primeiro trimestre desse ano? A gente viu a maioria dos setores da economia demonstrando um PIB baixo, fraco, porém com um destaque muito grande para o agronegócio. Conforme a gente foi vendo a taxa de juros caindo, a gente foi vendo uma melhora nas expectativas de PIB. A gente está diante também de um governo que gasta mais. Gasto é uma variável positiva para o PIB. Então a gente está vendo ali, desde o início do ano, previsões cada vez mais otimistas para o PIB. Obviamente, puxado muito forte pelo agronegócio, mas com uma melhora de alguns setores agora chegando no fim do ano, tá? Principalmente quando a gente tem Black Friday, Natal, que são meses do ano ali que são muito favoráveis para setores como o varejo, por exemplo. E é isso que leva a gente hoje a ter uma previsão de PIB para o ano de 2023 de aproximadamente 2,9%. Ou seja, o Brasil crescendo no ano de 2023, 2,9% em relação ao ano passado. Qual que é a segunda variável? Inflação. Inflação, a gente sabe que o Brasil tem um histórico muito perigoso com inflação, com hiperinflação, que foi parte resolvida ali pelo Plano Real a partir do ano de 1994. E como é que foi essa inflação no ano de 2023? A inflação ela vinha sendo um dos pontos de atenção do Banco Central, porque a gente teve um descasamento nas cadeias produtivas muito grande na inflação. Isso afetou os anos seguintes ali à pandemia do Covid. Então a gente teve 2021, um ano de inflação alta, 2022 ainda em níveis altos, muito longe das metas do Banco Central, e a gente entrou em 2023 com uma perspectiva de queda nessa inflação, já que a gente vinha com uma taxa de juros tão alta. E foi o que acabou acontecendo. A gente viu isso ali a partir dos meses de abril, no qual a gente teve uma queda, principalmente em preços de commodity, como o petróleo. Isso influenciou positivamente na queda da inflação e hoje a gente está em níveis mais controlados. Hoje a inflação, a expectativa é que ela finalize o ano próxima de 5%, o que ainda é longe da meta do Banco Central, que é próximo dos 3,5%, mas já é aceitável, já faz com que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros, estimular um pouco mais a economia e não se preocupar tanto mais assim com a inflação, que não só afetou o Brasil, como o mundo todo. Bom, e para finalizar o ano de 2023, a gente vai falar da taxa de juros, que foi um fator que eu citei muito para falar sobre PIB e inflação, já que é uma variável que influencia tanto essas duas também. Bom, qual que é o cenário que a gente tem da taxa de juros? A taxa de juros ela é uma ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação, para desestimular a atividade econômica e, consequentemente, reduzir a inflação. A gente iniciou o ano com uma taxa de juros próxima de 13,75 e hoje, agora em novembro, estamos com uma taxa de juros já de 12,25, ou seja, bem abaixo daquela que a gente iniciou o ano. Essa variável é uma variável muito importante quando a gente olha PIB e inflação, principalmente porque a inflação alta, ela
em muitos casos levam a taxa de juros alta, e o PIB baixo acaba sendo consequência dessa taxa de juros alta. Bom, a perspectiva que a gente tinha para o ano de 2023, ela acabou sendo concretizada, né? A gente teve essa queda da taxa de juros, que hoje deve terminar o ano de 2023, segundo as previsões do Copom, em 11,75, né, do Boletim Focus de 11,75, e a ideia é que ela continue caindo no ano de 2024. Já pulando para o ano de 2024 e já falando sobre taxa de juros também, a expectativa que a gente tem é que a inflação continue controlada, a taxa de juros siga numa queda lenta, né, no ritmo ali de 0,5% a cada reunião do Copom, que acaba acontecendo entre o intervalo ali de 1 mês e meio, 2, para que a gente volte a ter uma esperança maior de que o PIB consiga subir mais no ano de 2024, sempre tendo muito cuidado com a inflação. A inflação ela precisa estar próxima da meta para que o Banco Central reduza a taxa de juros e, consequentemente, a gente tenha um estímulo maior do empresário para crescer o PIB no ano de 2024. Bom, pessoal, vamos falar sobre um tema extra também, né, nesse vídeo de hoje, que é as aplicações financeiras. Como que as aplicações financeiras se encaixam nesse cenário macroeconômico que eu comentei com vocês, né? A gente viu ali, desde que os juros começou a subir no Brasil, um fluxo muito grande dos investidores migrando para a renda fixa. E agora que a gente está vendo essa queda da taxa de juros, a gente vê cada vez mais esse fluxo que foi para a renda fixa lá atrás voltar para outros tipos de investimento, né? Investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários, e também os fundos multimercado, né? Que são estratégias ali que não só investem em ações e renda fixa, mas investem nos juros, investem em moedas, e uma série de outras variáveis também que influenciam o cenário macroeconômico. Mas e para você que é empresário, qual que é a aplicação financeira ideal? Bom, na verdade isso vai depender de muitas variáveis, né? Se você tem que fazer a aplicação financeira da sua empresa, o ideal é que você sempre separe uma reserva de emergência para ficar num CDB de liquidez diária, com baixo risco, porque você sabe que um dia você pode precisar desse valor, seja por causa de um evento de inadimplência na sua empresa, ou até um evento relacionado ao Brasil, né, ao mundo, como foi a Covid lá atrás, para poder solucionar qualquer problema de curto prazo que você venha a ter. Já se você está olhando para a sua pessoa física, o primeiro ponto que você deve avaliar é o seu horizonte de investimento e o seu apetite de risco. Se você tem um horizonte de investimento maior, você pode ousar um pouco mais, pode ter um apetite de risco um pouco maior. Consequentemente, se você tem um horizonte de investimento menor, né, você acha que você talvez precise desse dinheiro com uma urgência ali de 6 meses a 1 ano, o ideal é que você deixe em aplicações mais seguras e com uma liquidez um pouco maior. E aí os principais investimentos para isso são títulos públicos do governo e CDBs de bancos, né, que a gente sabe que tem garantia de até 250 mil do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e aí você passa a ter um risco muito menor. Já se você tem um horizonte de investimentos um pouco maior e gosta de ser um pouco mais arrojado, você pode partir para as ações, para os fundos de investimento e também para os fundos imobiliários. São uma categoria ali de investimento que busca pagar dividendos todo mês, né? E aí você tem essa vantagem que todo mês você está tendo uma renda passiva dos investimentos da reserva que você tem guardado. É muito importante também mencionar que para fazer esse tipo de investimento mais arrojado, se você não tem um conhecimento necessário, é importante que você busque um profissional para olhar isso, porque da mesma maneira que eu falei para vocês lá atrás sobre o ambiente macroeconômico, e vocês viram o quanto ele muda, né, ao longo de 1, 2 anos, esse tipo de investimento mais arrojado, ele tem uma volatilidade muito grande. É importante que você tenha ali uma orientação ou estude muito sobre o tema antes de começar a fazer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da G Antecipa. Quero deixar um recado para vocês. Fiquem ligados no canal, comente, façam perguntas para a gente, aciona o sininho e dá um like nesse vídeo. Vem com a gente!